crítica que o país está passando, hoje recebemos em nossos estúdios para uma entrevista e nos ajudar a ter um bom preparo profissional, o psicólogo e consultor de carreiras Carlos Eduardo Pereira. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Carlos, mediante a crise que o país está passando, qual seria a melhor forma de sobreviver à crise no mercado de trabalho? Existem duas saídas. Primeiro, para o próprio empregado, para o mercado de trabalho como um todo. A pessoa, se ela já tem um emprego, ela tem que buscar principalmente se tornar indispensável na equipe dela. Então, por exemplo, faz parte de um time administrativo e esse time tem uma deficiência em Excel, busque se especializar nessa ferramenta. Porque a ideia disso é quando, se de repente tiver algum corte na empresa, alguma demissão, você seja o último a ser mandado embora. Ou, por exemplo, como eu tive numa equipe que eu treinei há um tempo. Era uma equipe de vendas, mas precisava ter o idioma inglês e ninguém da equipe sabia inglês. Então, eu aconselhei uma pessoa lá específica a fazer um curso de inglês e realmente depois teve um corte e ela acabou se mantendo. Então, para a pessoa que hoje tem um emprego, basicamente, é se tornar indispensável. E aí, além de buscar um conhecimento técnico, é pegar feedback com o líder, é entender que um bom relacionamento, ainda mais no momento de hoje que a gente vive, que as pessoas se preocupam não só com dinheiro, mas também com um bom ambiente de trabalho, se preocupar em fomentar esse bom ambiente é indispensável. E aí, considerando agora as pessoas que estão no mercado de trabalho e buscando um emprego, esse profissional ele tem que realmente otimizar essa empregabilidade dele. Sim. É entender o que o mercado vem pedindo para essas oportunidades, quais cursos, formações, fazer um network, entender que a rede social não é simplesmente para um convívio com os amigos, mas que aqueles amigos que hoje são apenas amigos, amanhã podem realmente fazer uma indicação para uma oportunidade de emprego e realmente se conhecer melhor. Porque, por exemplo, tem pessoas que erram numa entrevista assuntos bobos, não sabem qual emprego que participaram, que fizeram, qual empresa, ou então quando perguntam, qual é o tempo, quanto tempo você ficou na empresa? A pessoa diz um valor errado em relação ao que está no currículo, aí você parar para pensar, poxa, essa pessoa não sabe nem o que tem no currículo dela, imagina, se ela erra, imagina eu, o avaliador seu, que vou adivinhar. Usar a internet, no caso, muitas vezes ao seu favor, né? Não só ficar nas redes sociais, mas procurar também se especializar, né? Sim, existem muitas ferramentas de cursos online, muitos gratuitos, outros até têm um preço camarada. Então, assim, tem essa questão da especialização, tem a questão do networking. Existe hoje uma rede social só para profissionais. Então, lá você não vai ficar batendo papo sobre o post engraçadinho do dia. Você vai ver realmente as empresas, você pode ter acesso a um gestor de RH de uma empresa específica. Eu quero entrar no Google. Nessa rede você tem como, por exemplo, descobrir que profissional é esse, onde ele está, entrar em contato com ele. E no caso, nessa situação, Carlos, você acha que as empresas elas estão mais rigorosas em processos seletivos? Como é que o candidato ele pode sair bem no processo seletivo? Sim, as empresas estão realmente mais competitivas, porque da mesma maneira, é a lei da oferta e da procura. Sim. No momento agora do mercado, nós temos mais candidatos do que vagas. Sim. Estamos num momento de crise, de retração, e hoje nós temos mais pessoas procurando emprego do que empregos sendo ofertados. Uhum. Então, realmente isso acontece. E nesse ponto, o profissional, uma dica que eu dou muito para você, que está nos vendo agora, é que se entenda, faça um processo seletivo e se pergunte o que eu poderia ter feito melhor. O que de repente, o colega fez que eu não fiz? Qual a resposta que eu deveria ter dado e não dei? Como se vender melhor? E aí você treina num espelho, você treina com um amigo, você vai realmente refazendo sempre a sua vida e você vai se habituando como um produto. A pessoa tem que entender que um processo seletivo nada mais é do que a exposição dele próprio que ele está ali se vendendo. Sim. E o processo seletivo é uma gama de candidatos, quem se vende melhor acaba sendo contratado pela empresa. Você acha que um profissional dentro de uma empresa que saiba muito mais funções, ele pode garantir melhor o seu emprego? Sim. Hoje o mercado, por mais que ele valorize o especialista, quanto mais especializações você tiver, você é mais bem visto. Logicamente, tem que tomar um cuidado para não ser tido como uma pessoa fora de foco. Eu sou do RH,
mas eu não sou tão especialista no RH, mas eu tenho curso de chaveiro, tenho curso de cabeleireiro. O avaliador realmente pode entender isso como algo negativo, porque você não soube direito para onde ir, você não está certo da sua carreira. Mas, por exemplo, dentro do RH existem N funções. Tem recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, dentre outros. Então, assim, muitas empresas, até no ramo de RH, eles pagam um salário melhor para quem é chamado de generalista. Sim. Ou seja, é especialista em várias áreas. Então, procurar sempre se especializar dentro da sua própria área, né? Sim. O segredo. Hoje nós vivemos num mundo de especialistas. Então, realmente, se você quer um diferencial, por mais que nós hoje estejamos num momento de crise, nós ainda temos um velho problema. É a falta de mão de obra especializada. Sim. Existem alguns cargos que, mesmo hoje com a crise, com essa oferta de candidatos, ainda são vagas que não são completadas. Então, é buscar algumas situações que podem ser realmente agradar o mercado, como idioma, uma MBA, e assim sempre buscando mais e mais especializações. E quais os pontos assim que a gente deve mais destacar no currículo? Como a gente pode elaborar um bom currículo? Primeira coisa é que a pessoa tem que entender que quando o avaliador ele olha um currículo, ele não vai olhar com todos os detalhes, com toda a atenção. Ele normalmente dispõe 1 ou 2 dias para fazer aquilo, e se faz isso, e ele faz com leitura dinâmica. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é colocar lá o nome dele, os dados pessoais, não precisa de documento, nada disso. Mas logo abaixo disso é objetivo profissional. Então assim, porque às vezes a gente pega um currículo, não vem dizendo o que a pessoa quer, aí você vai lendo e depois descobre que não era aquela função. O avaliador ele acaba sentindo que ele perdeu o tempo. E às vezes até aquele currículo que talvez não serviria para aquela função, ele acaba jogando fora por um momento ali de impulso e ele poderia guardar. Então assim, primeiro ponto, objetivo profissional. Recursos humanos. Setor de TI, desenvolvimento de software e por aí vai. Segundo ponto, colocar o quesito chamado qualificação profissional. Nessa situação, você cita todos os objetivos que você já concluiu, todos os seus feitos, independente da função. Esse já é em segundo lugar. Já em segundo lugar. Que aí, por exemplo, um vendedor. Eu vendi milhões na empresa tal. Isso já faz um diferencial. Sim. Eu já atendi tantos e tantos clientes. Hoje já liderei a equipe de tantas pessoas. Conheço as ferramentas tais. Porque quando o avaliador ele olha, vê o objetivo e já vê o que você fez, ele já se interessa mais em dar uma olhada mais atenta ao seu currículo. E aí depois, em seguida, vai de acordo com os seus pontos fortes. A pessoa ela tem uma grande experiência profissional, mas não tanto acadêmica. Então, logo abaixo da qualificação profissional, ele lista as experiências profissionais. Não, mas a pessoa ela não tem tanta estrada no mercado, mas tem uma boa formação. Então, logo abaixo da qualificação, ela vai lá e coloca a questão da carreira acadêmica dela. Quais instituições trabalhou, se tem inglês fluente e por aí vai. E aí vai de acordo com as qualidades desse candidato. O currículo, ele pode ter mais que uma página ou você acha desnecessário? Eu sugiro que a pessoa ela tenha até 2 páginas, mas hoje existem ferramentas de apresentação que eu sugiro que a pessoa ela pode fazer um currículo online mais detalhado. Então ela faz esse currículo de 1 ou 2 páginas, depois ela vai lá, coloca um link, e aí se realmente esse avaliador tiver mais interesse, ele clica lá, e aí se a pessoa tiver uma ideia criativa, ela pode fazer um currículo diferenciado. Mas para esse currículo formal que a gente conhece de papel, ou enviado por e-mail, que é uma avaliação básica, a pessoa ela realmente tem que ter no máximo 2 páginas. Carlos, fala um pouquinho pra gente o que a pessoa deve evitar no currículo. A primeira coisa que a pessoa ela tem que entender que currículo menos é mais. Então, por exemplo, foto. Eu já vi foto de biquíni, já vi foto de até posições sensuais, camisa de time. Então, evitar isso. Foto profissional é aquela tradicional que a gente tira lá com fundo branco, aquele tipo 3x4. E mesmo assim, foto hoje, por lei, você só coloca se realmente for pedido. Então, assim, cargos que não sejam de promoter, de atendimento ao público, foto ela não é necessária. Outro ponto é o tamanho da fonte. Colocar fonte 12, pelo menos no texto do currículo, que às vezes as pessoas colocam uma fonte muito pequenininha ou muito grande, isso acaba gerando um certo incômodo para quem encontra. Outra situação do currículo que as pessoas pecam muito, elas não descrevem as suas atividades. Sim.
Às vezes ela não coloca lá que a empresa trabalhou, quanto tempo ficou e nem as atividades que fez. Que a ideia do currículo é que se tire o maior número de dúvidas do avaliador para quando ele realmente entrar em contato, não seja depois um encontro frustrante. Porque quando de repente essa avaliação lá não é bem feita, quando a pessoa vai fazer uma entrevista e o avaliador entende que ela não tem perfil com 5 minutos de entrevista, ela acaba sendo dispensada em pouco tempo e foi perda de tempo para ambos os lados. Então, existem essas situações. Por exemplo, e-mail. E-mail é uma situação muito complicada. Tem pessoas que colocam o e-mail muito informal. Por exemplo, gatinha, claro, moreninha, RJ, alguma coisa. Então, o ideal seria criar um e-mail profissional. E aí que eu sugiro, coloca o nome completo. O meu, por exemplo, Carlos Eduardo Pereira, @ qualquer plataforma que seja. Sim. Então, realmente ter um cuidado com isso, porque são esses detalhes que a gente também avalia. Quando eu vejo um e-mail desse, por exemplo, eu já vejo que o candidato ele não tem tanta bagagem de mercado. Dependendo da vaga, ele já vai ter ali um ponto negativo que eu vou questionar ele lá na entrevista, claro, se acontecer a entrevista. Porque tem situações que vão se juntando tantos pontos negativos que a gente acaba nem chamando mais a pessoa. Então, organizar essas situações, tomar cuidado com o e-mail, ter os contatos atualizados. Eu já vi muito candidato perder a oportunidade, porque nós entramos em contato com ele, mas o telefone é da mãe, o outro telefone é do tio que odeia ele, e aí depois a pessoa aparece, mas ninguém me ligou, ninguém me deixou recado. Não, nós deixamos sim. Só que a pessoa deu um contato errado, não atendeu, deixou caixa postal, não retornou, e aí realmente a gente vai tocando o barco. A gente vai vendo outros candidatos, ainda mais no mercado de trabalho hoje, mais competitivo. Carlos, agora para a gente finalizar, um profissional que não está muito contente na área de atuação e ele quer trocar de profissão, quais seriam as dicas que você deixaria e quais as profissões que vão estar mais aquecidas agora para o segundo semestre? Sim, a primeira pergunta que ele tem que se fazer é, por que ele está infeliz nessa atividade? E se realmente ele entender que ele deve mudar de profissão, por que ele está indo para outra profissão? Porque às vezes a pessoa tem um ideal. Eu quero ser advogado porque advogado tem um poder de status na nossa sociedade. Eu quero ser um administrador de empresas porque eu quero administrar empresas. E desse jeito acaba realmente ficando complicado, porque a pessoa acaba não lidando com o dia a dia. Sim. Então é entender o seu perfil. Sim. E aí é aquilo. Tem que buscar essa tal experiência. Hoje, como o mercado está mais competitivo, a pessoa ela tem que realmente buscar essa experiência, e essa experiência ela pode conseguir, de repente, com um projeto filantrópico, alguma coisa para ela ter experiência para o mercado absorvê-la. Então, realmente, entender se aquela demanda é necessária para ela e saber se ela está interessada em ganhar menos, que às vezes quando a gente muda de profissão, a gente acaba ganhando menos. É interessante não fugir muito da área que você já atua hoje? Aí vai variar muito. Vai depender realmente do seu perfil e da sua vontade de correr atrás. Eu tive um amigo meu que ele trabalhou por muitos anos comigo em RH e do nada ele mudou de oportunidade e quis ir para fotografia. Fotografia é um ramo instável, é um ramo que você não tem a oportunidade de formar de tantas assim, e hoje ele é um fotógrafo até com já um renome no mercado. Mas ele correu atrás, ele foi para a noitada fazer foto de noitada, se prestou muito a fazer book gratuito, então ele foi montando portfólio, foi fazendo um trabalho de qualidade e as pessoas começaram a conhecê-lo. E aí ele fez um trabalho de marketing na própria rede social. Então ele começou a se tornar referência, primeiramente no círculo dele, e esse círculo cada vez mais foi aumentando. Hoje ele é requisitado por marcas, ele é chamado nos programas de televisão muitas vezes para fazer realmente o trabalho de fotografia, trabalho de modelo. Ele realmente entendeu que o nicho de plus size era um nicho carente de fotógrafos, ele se especializou nisso e hoje ele é realmente um fotógrafo reconhecido. Então a ideia é saber que vai ser difícil, que no início a pessoa vai ganhar menos, mas que se realmente é aquilo que ela deseja, se ela não desistir, ela vai chegar lá. Carlos, eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje no Jornal Metropolitano e por estar esclarecendo também um pouco mais essas dúvidas a respeito da crise econômica, como a gente se preparar melhor no mercado de trabalho e tirou um pouquinho das dúvidas que causa aí para as pessoas. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado, telespectadores do Jornal Metropolitano. Muito obrigado e boa tarde. E essa edição do Metropolitano fica por aqui. Fiquem agora com a programação da NGT. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.